Hoje o tema, como a Lana disse, vai ser tempo de ser criança. Vou começar falando um pouco da história. A história de Macaco tem conhecimento se dá por volta do século XIV a.C., onde eram usados alguns instrumentos, como por exemplo, os relógios horológicos, como eram chamados na língua portuguesa antiga, de forma que se usava a própria natureza para marcar o tempo, como o sol, a água ou a areia. Desde aquela época até os nossos dias foram criados muitos tipos de relógios. Relógios mecânicos, relógio atômico, relógio de parede, relógio digital, relógio de bolso e outros relógios. Os relógios de água são chamados clepsidras e os de areia são as famosas ampulhetas. Dentre os mais usados são os relógios mecânicos. Esses tipos podem ser de pêndulo ou cronômetro. Já os relógios de bolso, no início das descobertas, eram considerados raros e tidos como verdadeiras joias, pois poucas pessoas tinham condições financeiras para comprar. Eles eram símbolos de classe alta da sociedade. Tudo isso, todas essas criações, é usado para marcar a passagem do tempo. Contudo, a Bíblia já menciona, desde a antiguidade, o uso do relógio, ao qual foi constituído pelo rei Acaz. Quem quiser ler, pode ler o texto que está em 2 Reis 20:11, usando como referência a posição do sol. A palavra de Deus nos ensina que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo fala que tem tempo para tudo aqui na terra. O tempo passa gradativamente, de forma silenciosa e invisível. Nós não podemos ver o tempo, mas existem muitas maneiras de perceber a passagem do tempo. E uma das formas de constatar isso é relembrando por meio de nossos pais do momento que nascemos, quando éramos bem pequenos. Assim, quando a gente vai conversando, né? Como eu era pequeno, aí a gente pode perceber o tempo passando. O livro de Eclesiastes fala justamente disso, do tempo de nascer, de crescer em várias fases de nossas vidas. No começo, logo após o nascimento, o bebê não anda, não fala e não faz nada sozinho. Aos poucos, ele se senta e depois começa a engatinhar e dizer algumas palavras. Quando cresce, já pode fazer muitas coisas sozinho. E é a famosa independência que aos poucos a criança vai adquirir. O tempo vai passando e cada criança vai desenvolvendo sem ao menos perceber. De repente chega a idade escolar, onde terão novas experiências, conhecer novos amigos, aprender a conviver e a ter mais independência ainda. Os pais, por sua vez, estão na fase adulta. Eles têm muitas responsabilidades e compromissos. E é deles a tarefa de cuidar dos filhos em todo o tempo em que forem pequenos. E durante toda a infância e adolescência, todo momento importa. E nós que ainda somos crianças, devemos usar nosso tempo com sabedoria para aproveitar o agora, pois hoje é tempo de ser criança. Para isso, devemos estar atentos ao que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A infância é a fase mais rápida. Segundo os estudiosos, tem duração de 12 anos aproximadamente. E em alguns, essa fase é a mais rápida ainda. No entanto, é o período
Por isso, as crianças devem aproveitar ao máximo para fazer as coisas de menino. Menciona pelo apóstolo Paulo. Deve ser alegre, brincar, sorrir, cantar, correr, indagar, descobrir, imaginar, viver sua ingenuidade, crescer saudável, fazer amigos, participar das atividades da igreja com simplicidade, fazer a vontade de Deus. Agora eu vou falar uma reflexão para os adultos. Atenção todos, não podemos deixar as crianças pular essa etapa, querer que elas sejam adultas e que se comportem como adultos, como vestir-se como adultos, falar a linguagem dos adultos, pois isso que muitas pessoas querem. Definitivamente não, de forma alguma. As crianças não têm maturidade emocional, espiritual e nem psicológica para agir como tal. O próprio Jesus afirmou. Então, disse Jesus, Mateus 19,14. Alguém quer ler? Permitam vocês, adultos, pais, mães, tios, tias, avós, líderes e irmãos da igreja. Permitam que as crianças sejam crianças em sua essência, ensinando-as o que Maria e José faziam a Jesus, como se expressa no verso de Lucas 2:52, que nos diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Temos aqui 3 pontos que não podemos deixar de destacar. São elas: ponto 1, sabedoria. Ponto 2, estatura. Ponto 3, graça. Nenhuma é mais importante que a outra, e nenhuma sozinha fará o efeito desejado na vida das crianças, mas as 3 devem ser desenvolvidas harmoniosamente, conjuntamente, de forma plena, assim como é pleno nosso Deus. Vejamos o ponto 1, que crescia Jesus em sabedoria. Para crescer em sabedoria, a criança deve ser instruída na palavra de Deus, através das histórias bíblicas. As crianças entram em contato com o divino e, pelas suas lições, vão aprendendo a amar a Deus. Daí a importância de se investir na compra e no uso diário desses materiais espirituais para nossos pequenos, com Bíblia Sagrada adequada à sua idade e nossas lições. Para as crianças de 2 e 3 anos, temos uma lição especial, a do maternal. De 4 a 8 anos, temos a lição Tesouros Infantis. Para as crianças de 9 a 12 anos, temos a lição Pequeno Pesquisador. Todos eles contribuem para colocar nossas crianças em contato com as coisas celestiais e, por isso, não podem faltar de forma alguma. Ponto 2. E crescia Jesus em estatura. Para crescer em estatura, devemos respeitar o desenvolvimento natural do seu físico, achando graça diante de Deus, respeitando o momento do alimento, oferecendo sempre coisas saudáveis à mesa, o momento do sono tranquilo e dispondo também do momento da brincadeira e do recrear para fortalecer o corpo. Ponto 3. E crescia Jesus em graça. Para crescer em graça, requer um relacionamento com as coisas espirituais, participando de estudos da palavra sagrada, das orações, dos cultos domésticos pela manhã e pela tarde, tendo participado ativa nesses momentos de comunhão com Deus e a família, dos trabalhos missionários, acompanhado sempre por um adulto, participando ativamente das atividades da igreja. Era assim com Jesus, ele crescia a cada etapa. Ele não foi adulto antes da hora. Ele é o nosso exemplo. Crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Somente através da palavra de Deus, a graça vai atuando da mesma forma que atuou Jesus. Praticando a palavra de
Deus, a criança vai se firmando, se fortalecendo e, se nesse percurso surgir dificuldades e provações, ela está firme como uma rocha e as tempestades não derrubam. Como na história de um certo homem que construiu a sua casa sobre a rocha e quando veio a tempestade, a casa não desmoronou, a casa permaneceu firme. Vamos ler Lucas 6. Lucas 6. 46 a 49. Eu vou começar lendo o primeiro verso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Peraí. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Alguém leu 48? Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo, e após o alicerce na rocha, ficou cheio, e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. 49. Mas o pior não pratica e é semelhante ao mundo, que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo derrubou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então vocês perceberam aqui que uma pessoa construiu uma casa sobre a rocha, veio as tempestades e ela não desmoronou. Mas um homem construiu a sua casa sobre a areia e ela desmoronou, porque não tinha alicerce. Assim é com toda criança que lê e pratica a palavra de Deus. Conforme o tempo vai passando, algumas coisas podem deixar o nosso relógio do desenvolvimento desgovernado, atrapalhado. Criança gosta de brincar, de criar seus próprios brinquedos e brincadeiras, mas muitas vezes as dimensões de tecnologia podem afetar de alguma forma a fase infantil. Muitas crianças se demoram nas mídias sociais, jogos de videogames, filmes, desenhos animados, séries de televisões, músicas e leituras sem inspiração divina, as quais não são recomendadas para a sua idade. Essas distrações levam nossas crianças a passarem de uma fase para outra, repentinamente, e elas assumem um papel precoce do pequeno homem. Queridas crianças, tenham cuidado com o que os olhos veem e com o que os ouvidos ouvem e com o que fazem. Convido os irmãos para lerem. Um pode ler Provérbios 20, 12 e outro pode ler Salmos 101, 3. É necessário aproveitar o tempo de ser criança de maneira sábia, em obediência à palavra de Deus e aos pais. Queridos irmãos, a Bíblia diz que todos nós precisamos ser como crianças e viver esse tempo se quisermos ser salvos. Vamos ler o que Pedro escreveu. 1 Pedro 2:2. Sejam como criancinhas recém-nascidos, desejando sempre puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Agora, por que a Bíblia nos aconselha que é tempo de sermos crianças? Porque as crianças são modelos em sua humilde. Porque as crianças são modelos em sua humilde dependência de outros, repetitividade e aceitação de sua condição. Nós entramos no reino de Deus pela fé, como crianças, inaptos para salvar-nos totalmente dependentes da graça de Deus.
nós desfrutamos do reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama e irá atender nossas necessidades diárias. Quando uma criança é ferida, o que ela faz? Corre para os braços do pai ou da mãe. Esse é o exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Sim, Deus espera que sejamos como crianças e não infantis. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitá-lo com simplicidade e confiança de bem como humilde, despretensiosa. E entrar no reino dos céus é ser salvo, é ter a vida eterna. Nós estamos ajudando ou atrapalhando as crianças de virem a Cristo? Estamos recebendo o reino de Deus com a confiança sincera de uma criança? Queridas crianças e irmãos, Deus entregou para cada um de nós 24 horas. Ninguém tem a mais, ninguém tem a menos. No versículo de introdução, nós vemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o que você tem feito com as suas 24 horas? Qual o tempo de ser criança você tem vivido? Você tem vivido o tempo de Deus para a sua vida? Como uma criança que pensa as coisas apropriadas para a sua idade? Você tem se dedicado à leitura da Bíblia e ao estudo da lição? E em casa, você tem tido tempo para abraçar seus pais, para orar, agradecendo o alimento com eles ou ajudando alguma tarefa? E os jogos que você curte são violentos? Mostram tudo que não é impróprio para a sua idade? Várias crianças jogam jogos de matar e isso não é nada bom para nenhuma criança ou adulto. E afinal, qual o melhor tempo de ser criança? O melhor tempo é o hoje. O tempo de hoje é precioso, pois Deus quem preparou ele para nós. Vamos ler o que diz a Bíblia em Mateus 18, 2 a 4. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, versículo 3, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. versículo 4. Contanto que se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação, escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade hoje. Hoje é o dia de ser salvo. Amém. Amém. Alguém pode ler 2 Coríntios 6, 2? Deus enviou Jesus no tempo certo para sermos salvos. Você quer entregar sua vida para Ele hoje? Vamos orar. Fazer uma oração pelas crianças e especial por aquelas que ainda não aceitou a Jesus, seu Senhor e Salvador. Amém. Temos algum diácono aqui? Convida a igreja a ficar de joelho e deixar que esse problema se virar, né? Bondoso Deus, Pai, que aqui conosco. Te damos graças, Senhor, por essas crianças que estão aqui em nosso meio. Amém. Bem necessitantes que estão em nosso meio. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial. Toma ele nas tuas mãos, como filho de Cristo, que tu se agarraste com ela, Senhor, naquele momento, o abençoasse.
Pai, abençoa, Senhor, abençoa cada um, que o sábado é que dá dos pais da vida. Mas eu abençoei, Senhor, para que ele mantenha essas crianças na igreja. E que essas crianças, Pai, é o futuro da manhã. Eu estou vendo nas tuas mãos, Senhor, abençoando cada um. Ajuda os pais, fortalecendo eles, Pai, manter, Pai, essa criança nos teus braços, nos teus caminhos. O abençoe cada uma. Se há dificuldade no meio de ti, Pai, no meio das crianças, tira, Senhor. O abençoando, te protegendo, guardando, para que um dia, Senhor, a gente possa, junto com os pais, pegar nas tuas mãos nossos filhos. Senhor, eu abençoe. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, não por merecer, nem por merece nada, mas abençoe essas crianças em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.